Vamos lá, então as questões envolvem o assunto de ontem, certo? Na primeira aí, o que é que diz? A coleta manual da triagem do paciente com suspeita do Covid-19 pode causar algum dano ao sistema de saúde? O que é que vocês acham? Se a coleta manual para fazer a triagem do paciente com a suspeita do Covid-19, ela pode causar algum dano à organização da saúde? Foi o que vocês pensaram dessa primeira? Vamos lá, Luan disse. Suponho que sim, porque sendo manual, o risco de infectar mais pessoas é maior, certo? Mas sobre essa informação ser feita manual, qual é o maior risco da informação poder chegar errada? A informação ela não está indo direto para um sistema. Seria o caso de a informação passar por mais de uma pessoa, que aí geraria um maior contato de indivíduos, né, que estariam envolvidos nessa coleta, né, de fazer a coleta. Eu acho que poderia aumentar o risco de dar erro. Isso, foi até o que o Luan colocou aqui, né? Pode aumentar os erros no repasse da informação. Então, eu estou fazendo a triagem de uma forma manual, eu não estou indo diretamente no sistema, e eu posso estar anotando alguma coisa errada, esquecendo de preencher algum campo. Vamos dizer que não tem uma ficha própria para esse tipo de triagem, num PSF aí da vida. Então, de forma manual, ela pode gerar vários problemas, com o principal dele como o erro no repasse da informação. Mais alguém colocou outra coisa diferente? Ninguém fez mais essa? Ravi, Lucas, Brenner, Caio, Danley, João Felipe. Isso, o Lucas colocou aqui, né? Sim, o Ravi colocou aqui, na minha opinião, tem que ver como está sendo feita essa coleta, levando em conta todos os efeitos que são usados na hora da coleta. Eu estou falando da coleta de dados, certo? Eu acho que, só porque eu não coloquei dados, ficou muito dúbio a questão, eu vou até consertar. A coleta de dados, em relação a você coletar isso manual, qual é o problema que pode ocorrer? Lucas colocou aí, com o telefone sem fio. Uma pessoa passa uma informação para outra, né? E aí, ou então ela pode anotar e passar pela mão de outra pessoa e ela não tem o entendimento do que foi anotado naquela triagem ou interpretar de uma forma incorreta. Ou fazer uma nova anotação em cima do que foi feito lá na triagem e gerar um problema também. Vamos lá, mais alguém? Lucas colocou aqui, não só afetar o repasse das informações, mas também afetar a organização como um todo. Então, se aquela informação, né, que é repassada daquele PSF não for de uma forma correta e acontecer também várias vezes, ela pode perder até a credibilidade, né, de você chegar com essa informação para repassar para um núcleo maior. Então, ela pode afetar sobre a questão de quê?
Será que eu estou conseguindo coletar a quantidade de pessoas, a quantidade de sintomas correto? Eu estou conseguindo repassar essa informação correta de contaminados que tem naquele, que foram atendidos naquele lugar, naquele PSF? Então, ele pode acontecer vários problemas como esse, né? Assim também, como alguém pode, de forma manual, dizer que a pessoa deu um positivo sem ter dado e causar um transtorno grande. Então, para fazer o mapeamento dessa pessoa, por onde ela passou, com quem ela teve contato, se por acaso ela tiver sido contaminada, tudo bem, consegue fazer todo o roteiro, mas se ele não tiver, pode causar um transtorno muito grande, que a gente sabe que acontece, né? Principalmente no interior, quando sabe que a pessoa X está contaminada com esse vírus, a cidade toda se volta para aquela pessoa. E aí fica todo mundo com medo daquela pessoa e culpando aquela pessoa por se acontecer algum tipo de problema de contaminação maior na cidade. Mais alguém? Então vamos lá, né? Essa coleta manual, né, de dados na triagem do paciente, né, ela pode causar muitos danos no sistema de saúde. Da informação está incorreta, da informação está duplicada, de passar por várias pessoas, né, não na questão da contaminação, mas na questão de a informação chegar em um, chegar em outro, e no final ela ter uma outra resposta. Então, isso é um dos grandes problemas da coleta manual, principalmente numa situação dessa que a gente está vivendo aqui. Mas aí eu vou deixar a pergunta: vocês acham que em todos os PSFs de todos os lugares tem um sistema de informação para receber esses dados, para armazenar os dados de triagem? Na cidade de vocês, existe sistema que armazena, se uma pessoa chegar lá no posto de saúde, no PSF, ou num regional desse, da sua cidade, ele tem um sistema que armazena esse dado? Como é que isso é feito? Exatamente, deveria ter, mas poucos PSFs têm, porque eles não têm uma estrutura total com o sistema de informação para poder repassar essa informação. E essa informação, muitas vezes, ela acontece manualmente e muitas vezes acontece ele. Então, acontece também dessa informação chegar muito depois de ter acontecido aquele problema. E quando ela chega muito depois, ela pode causar um transtorno ainda maior, porque tem muita gente já contaminada com aquele problema, e aí ela não conseguiu fazer no tempo hábil uma prevenção. Né? Então, assim, em vários locais, a gente sabe que a realidade é essa. Não tem em todo lugar um sistema de informação em que a informação vai direto para o lance central. Eles coletam essa informação, né, de alguma forma, mas via sistema a gente sabe que não é assim que funciona em todos os locais. A gente sabe que está numa situação bem difícil, quando se trata da informação real chegar nas vias de fato para o Ministério da Saúde e para outras secretarias importantes do Estado. Vamos aqui para a segunda. Em que momento ocorre a coleta, edição, correção, manipulação, armazenamento e produção de documentos no Salos Software? Então, o que é que esse sistema faz? Eu não sei se vocês leram, mas ele tem duas funções importantes. Vocês viram quais são as duas funções? O Lucas colocou aqui, uma função é que ele usa câmeras
para ver a temperatura. Renata, seria tipo dividir por gravidade, aquela questão que é dividir por cores, cada caso. Ali é uma função, né, do sistema. Mas vamos ver aqui o que, é que ele faz. Vamos acompanhar aqui o texto, né? Uma das coisas que ele faz, a primeira coisa que ele faz, o sistema, ele diz aqui, ó. Depois que você coloca os dados de classificação das cores para definir a prioridade na epidemia, ele orienta o enfermeiro da triagem sobre os procedimentos que deve adotar em cada caso, se por acaso tiver a suspeita. Então, a primeira funcionalidade dele é informar as medidas adotadas para evitar a contaminação, aplicando prevenção padrão ou por gotícula. E aí, essa prevenção, ele vai dizer que a pessoa tem que usar máscara, óculos de isolamento, né? Máscara de isolamento também total. Então, elas vão dar várias explicações quando, na triagem, quando eu coloco os dados da triagem, e ele me diz que tem uma suspeita de Covid-19. Então, uma das funções é a orientação do enfermeiro sobre como ele deve se proteger durante o atendimento de uma suspeita. E o que, é que a gente considera aí? O que é que vai de coleta de dados nessa situação? Que tipo de informação vocês acham que entra num sistema desse? Para ele poder saber se vai usar essas máscaras, esse óculos e tudo mais. Os sintomas, né, que é o principal, então tem sintomas específicos que devem ter armazenado no sistema, que ele identifica que é suspeita de Covid. Por exemplo, temperatura do corpo alta, né, a pessoa marcou 39 graus, tosse seca ou tosse cheia, falta de ar, a questão de você não ter como respirar direito, né, o olfato e a falta de paladar também. Então, são informações que estão lá no sistema, consideradas são informações de coleta de dados, que são dos sintomas, para poder processar. Então, quando ele processa, ele pega todas essas informações que a pessoa colocou do usuário e ele faz o processamento, né? Ele vai dar um retorno que é use máscara ou use a proteção, né, visual. Então, isso daí é justamente, agora quando eu estou falando, já é a saída, né, a resposta do sistema que ele está dando. Mais alguma coisa lá? Então, só retomando. Vai falar, Lucas? Não, Renato, eu não estava ligado não, mas o Caio falou aí, tem a mensagem aí dele. A coleta seria a parte do preenchimento dos dados e informações do paciente, né? Entre eles o sintoma, a faixa etária, isso mesmo. A coleta, a parte da coleta dos dados seria isso. A parte do processamento é quando ele pega todos esses dados, faz a manipulação e ele vai retornar como saída o quê? Justamente o tipo de prevenção do enfermeiro. Então, então agora você vai ter que usar máscara, ou então você vai ter que usar uma proteção visual. Então, a partir das informações que chegam lá, ele consegue ter essa informação dos dados do paciente e ter como resposta a prevenção que ele deve ter. Lá no texto, existe uma outra funcionalidade, esse sistema ele tem outra funcionalidade, vocês perceberam? Fora esse da prevenção. Renato, seria essa parte de mapear os atendimentos? Isso.
ele fala, né, que aqui, ó, Aqui, ó. outro diferencial, né, é que ele permite rastrear o paciente, né, depois que foi confirmado, e saber por onde ele passou, quais foram as pessoas que ele teve contato. Então, se o SOTA estiver integrado na rede pública, é possível mapear os pontos de atendimento por onde o infectado passou e com quem ele teve contato. Então, a outra funcionalidade importante do sistema é essa, né? Ele ter como rastrear o caminho do paciente infectado. De novo, quem é que vai ser dado de coleta para esse tipo de função? Isso, o Caio colocou aqui, a rastreabilidade do paciente, né? Quem é que vai ser a coleta para ele poder, que tipo de dados eu preciso para poder fazer esse rastreamento do paciente? Seria geolocalização. Ele teria que ter acesso à API do Google Maps. Não sei, acho que é isso. Sim, uma das formas seria né, armazenar dados de localização do paciente, mas que outra informação eu preciso também? Eu não vou rastrear todos. Veja lá que tem um caso específico para rastrear aquele paciente. Tem um CI. Se o paciente ele tiver com suspeita, ele vai fazer o rastreio? Sim, acredito que sim. Lá no texto, ele diz o quê? Ele diz que ele tem que ser, ó, confirmado. Então, outro dado de entrada, né, é a confirmação que ele tem a doença, que ele tem o vírus. Então, ele vai pegar os dados de entrada, se por acaso aquele paciente ele for apresentar lá, né, no sistema como um confirmado, a entrada tem lá, fulano de tal, situação, confirmado. Aí ele entra nessa questão aqui, de rastrear ele. Então, ele vai usar dados, né, de mapeamento, e aí ele vai conseguir identificar a parte da manipulação. É a hora que ele pega os dados de confirmação do vírus, né, e os dados de localização e ver por onde ele passou para no final eu ter uma resposta, uma saída que é os pontos que ele passou e as pessoas que ele teve contato para saber se foram infectadas ou não, certo? Então aqui Caio botou, não há suspeita não apenas nos casos confirmados. Então assim, qual é a parte da coleta nesse caso da rastreabilidade? Que eu falei agora. Então, vamos lá. A coleta dos casos confirmados é o primeiro dado de entrada, assim como também sobre o caminho que ele fez, né? Sobre o caminho por onde essa pessoa passou. E aí, depois que ele confirma o paciente, ele vai para a parte do processamento. Por onde foi que essa pessoa passou e onde que nós vamos pesquisar onde tem os contaminados, as possíveis pessoas contaminadas. E a saída é o resultado desse caminho. É a resposta que ele dá, todo o caminho por onde ele passou e quem ele teve contato em quais setores, para saber se a pessoa foi ou não contaminada. Certo? No caso, Renata, é para explicar só
Só a coleta e a saída? Só a entrada e a saída? O processamento é a hora que ele pega a confirmação, né, de coleta, a confirmação de confirmado, e usa também a localização. Então, ele vai pegar o processo, processar como confirmado e por onde essa pessoa passou. Então, aí é o processamento, certo? O resultado é o mapa que foi feito desse caminho dessa pessoa. A saída é o mapa. Então, no caso, a saída poderia ser, digamos, rastreio do percurso do paciente. Ou o mapa do percurso. Rastreio do percurso ou o mapa do percurso. Né? Vão anotando aí, que vocês precisam responder para colocar lá, viu? Uhum. Na última questão, tem aqui. Qual o planejamento de contingência pode ser realizado caso os software seja invadido por hackers que alterem os dados? Então, qual o principal planejamento de contingência que tem que acontecer nesse sistema se por acaso houver uma invasão por hackers? Então, a gente sabe que é um sistema que foi criado gratuitamente, né, para os usuários que tem, para as unidades de saúde, e a gente sabe que tem muitas pessoas que vão usar da má fé. Então, tem que se pensar, apesar de ser um software que foi disponibilizado gratuitamente, mas se por acaso acontecer uma invasão, qual é o planejamento de contingência que eu tenho que fazer? Se ela pega todos os dados que eu tinha no sistema e dá fim. Caio falou aqui de uma das formas, né? Arquivadas em forma de papel, fisicamente, como um relatório poderia ser, né? Mas ele poderia também ter um backup diário, que fica armazenado em algum servidor, em algum lugar, na nuvem, né? Lucas colocou aqui, um backup em outro servidor, né? É uma das formas. O backup também de forma física, né? Pode ser estilo relatório, que pode sair diariamente. Mas o que acontece de mais comum é o backup em outro servidor. Ou ele poderia usar as duas formas, caso acontecesse algum problema com o servidor também. Mas, geralmente, quem desenvolve sistemas desse porte, ou qualquer um, ele tem que se precaver pensando nessa questão do backup. Todo final de expediente, geralmente são feitos backups nas madrugadas, que são horários que são menos movimentados. O sistema de saúde, a gente sabe que não tem isso, ele é movimentado o tempo todo, mas onde tem menos movimentos são nas madrugadas. Vai falar? Poderia ser também um servidor local. Poderia, mas ainda assim é meio perigoso, né? Poderia ser. É mais incomum, né, hoje. Hã? É mais incomum. Geralmente as pessoas estão usando os servidores na nuvem que tem mais segurança, né? Uhum. Então, se eu pago por um serviço na nuvem, para eu colocar esse backup, seria bem mais seguro, mas é uma alternativa também. Mais alguém tem alguma forma de planejamento de contingência? Pensou em alguma outra coisa? E aqui, quais os principais problemas seriam causados no sistema de saúde, caso acontecesse essa invasão, com os profissionais da saúde e demais pacientes? Então, o que é que pode acontecer de problema se a gente tiver essa invasão? O que é que pode acontecer de problema com os profissionais da saúde e os pacientes? O que é que vocês acham? Informações vazadas e alteradas é uma das formas, né? Eu cadastrar lá no meu sistema que tinha 30 confirmados. Aí vem aí algum hacker no meio da política e diz que não tinha 30, tinha só 10. Né? E aí pode causar um problema.
o profissional de saúde, ele pode ter tido contato com aquela pessoa que está contaminada, mas lá ela alterou e apareceu só 10, e ela não sabe que teve essa alteração. Então, as outras 20 que pode ser que ela tenha contato, ela pode ter também ter se contaminado. O que mais? Perda de informações ou adulteração das vendas gerando desinformação para a população, né? Então, assim, justamente, se eu digo lá que só tinham 10 pessoas, um dos problemas que pode causar é que, então teve poucos contaminados, então a gente não precisa fazer o isolamento total, né? Que vai ser o que vai acontecer daqui a pouco. Cidades que têm poucos casos, né? Talvez já seja liberado para poder as pessoas poderem usar o comércio e tudo. Então, se acontece um problema desse, vamos dizer que tem 50 casos, e lá apareceu que tinha 5 ou 10, e ninguém fez algum tipo de backup antes, ele pode causar um problema muito grande para a população. E para uma gestão pública também, porque ele vai depender desses dados para poder liberar ou não o comércio e outros estabelecimentos nesse tempo de coronavírus. Ravi colocou aqui informações perdidas também, porque o hacker ele pode apagar tudo, só para prejudicar também. É uma das formas, né? Se ele apaga tudo, se você não tem nenhum tipo de relatório, como o Caio colocou, um relatório físico que não foi impresso naquele dia, no final do dia, ou se eu não fiz nenhum tipo de backup em algum servidor, eu posso também gerar um problema muito grande para a comunidade, para a população e para a administração pública, principalmente os órgãos da saúde, que não vão poder tomar nenhuma decisão com relação a essas informações, já que ele não tem. Mais alguém? Vamos lá, Brenda, você está muito calado hoje. Hoje não falou nada. Ah, não tem problema não. É um arquivo que tem no final, certo? Não era slide, não. Certo. Mas tá entendendo, né? Daí você vai ter que fazer a atividade depois. Pronto. Pessoal, vocês depois vão resolver essas 3 questões e postar lá na atividade, certo? Que ela vai contar também como nota para a sua AV. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer alguma coisa a mais ou se eu deixo todas as atividades formando uma nota, que para mim é uma das opções que eu estou pensando para essa disciplina. Então, não deixe de fazer as atividades, quando tiver lá a atividade, faça e poste, certo? Pronto, quem tiver atrasado também, é porque não tem carrinha da página, certo? Então, quem tiver também com muita coisa atrasada, aproveita um tempinho para ir fazendo, porque eu não decidi, mas é uma das coisas que eu estou pensando para essa disciplina. Já que eu tenho uma participação a partir desse chat que fica um log para mim, eu tenho as atividades que vocês estão postando, eu posso considerar ali já a sua prova de AV, mas eu ainda não tenho certeza se vai ser assim, certo? Eu ainda tenho umas 2 semanas para pensar, e quem fez tudo vai estar meio que livre, quem não fez vai ter que dar uma agilizada.
Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho só essa parte de processamento da segunda questão. Certo. Sobre qual? Deixa eu ver aqui. Aqui é o em que momento ocorre a coleta, nananã. Aí tem, no caso, o processamento dos dados, que eu estou em dúvida. Pronto, o processamento é a hora da manipulação dos dados. Então, quando ele fala lá que ele vai fazer uma triagem, vai coletar os dados do paciente, e quando ele diz se está com suspeita ou não, aquela hora ali que ele pega todos os dados, né, de sintomas do paciente, ali a coleta. Ele vai pegar aqueles dados, comparar com o que tem no banco de dados dele e faz a manipulação. Então, nessa hora da manipulação dos dados da coleta, é que acontece, é que é o processamento. E a resposta é quando ele diz assim, a saída, a produção de documentos, que na verdade não necessariamente vai ser um papel impresso, pode ser na tela do computador, é na hora que aparece assim, você vai ter que usar máscara de proteção, você vai ter que usar óculos, você vai ter que usar avental. Então, isso é a saída do sistema. Entendi. É feriado, é? Terça? É. Eu não sei, parece que na segunda imprensa, eu não tenho certeza que eu não tenho aula na segunda. São 4. Saldanha, você está aí, você não abriu a boca, o que foi que aconteceu? Tive uns problemas na internet, aí saí, voltei, perdi um pouco da aula. Aí por isso que eu fiquei calado aqui. Tá certo, sem problemas. Aqui choveu um bocado, pode ser que tenha sido por causa da chuva. Eu acho que foi na chuva, na aula de Wellington, tava tranquilo. Aí começou a chover na aula dele, aí foi onde começou a cair a internet. Aqui foi bem forte. É isso mesmo, Ravi. Segunda e terça, segunda imprensa e terça-feira é feriado. Tiradentes, eu acho, né? Dia 21. Tiradentes. Aí só vai ter aula quarta. Bom que tem esse dia para botar em dias, né, as atividades. É bom, né? Quem tem, principalmente a minha, que é SIG e HC, quem não fez nada, é bom adiantar. E eu gostaria que vocês avisassem lá no grupo de vocês que fizessem as atividades que está lá na plataforma. Porque eu posso usar como nota. E só tem 10 dias, né, para começar a semana de prova. Exatamente, dia 27 começa. Mas vocês sabem que a semana de prova é aquela semana do calendário. Mas, se eu vou dizer que minhas atividades vão formar uma nota com o que já tem, então, para mim, você não vai ter nada lá disponível. Mas, para outras disciplinas, vão ter lá alguma coisa para vocês fazerem. Certo? Eu não decidi SIG, mas eu estou pensando em deixar SIG como todas as atividades formar uma nota. E daí vocês vão fazer e postar lá. Todo mundo tá bem? Ninguém pegou o corona não, graças a Deus. Pois, pessoal, é isso. Bom final de semana, bom feriado para vocês. E qualquer coisa, se precisar, vocês podem me perguntar no privado, certo? Alguns alunos, eles não estão vindo, mas estão fazendo as atividades. E aí, mesmo assim, eu queria que vocês reforçassem lá no grupo de vocês para fazer as atividades e qualquer coisa, entrar em contato comigo se precisar. Certo? Pois então, pronto, pessoal. Pode falar, né? Não, só boa noite. Pois boa noite, certo? Bom final de semana e bom feriado para todo mundo. Para tu também, Renato. Boa noite. Boa noite.